Boa noite, estamos iniciando a nossa aula hoje de ética profissional, na qual nós vamos tratar do tema atividades privativas da advocacia. Embora a Constituição brasileira aponte que o exercício profissional ele é livre no Brasil, que as pessoas podem escolher as suas profissões, a própria Constituição ela determina que algumas atividades profissionais elas são regulamentadas. Vou dar alguns exemplos. O exercício da advocacia, o exercício da psicologia, o exercício da medicina, o exercício da contabilidade, o exercício da engenharia. São todas atividades regulamentadas, sendo atividades regulamentadas a um conselho, e o nosso conselho é a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui o que nós temos organizados para a aula desta semana, tá? Então, nós temos aqui, né, a aula 6, tá? Na aula 6, eu deixo aqui o estudo orientado da disciplina, deixo também para vocês o código de ética e disciplina, que é onde nós buscamos os elementos da nossa aula. Vou deixar aqui também está o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui logo abaixo vai ficar gravado o videoaula da semana, que ainda não está liberado para vocês, que depois, no final da aula, eu libero, tá? Então, há atividades, né, que são privativas de determinados profissionais, e é isso que a gente vai ver. Como assim há atividades privativas, né, na advocacia? Aquilo que eu apontei há pouco, né, que a Constituição diz, todas as pessoas são iguais, né, o caput do artigo 5º da Constituição, tá? Todas as pessoas são iguais perante a lei, não há distinção de qualquer natureza, tá? Por isso que quando há qualquer discriminação, nós buscamos, né, os direitos fundamentais aqui na Constituição, tá? A igualdade, digamos, do respeito à vida, da liberdade, da segurança, da propriedade, mas, observe aqui, é livre o exercício de qualquer trabalho. Então, a pessoa, ela pode desenvolver o seu trabalho, o seu ofício, a sua profissão, tá? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, quais são as profissões que são regulamentadas? Aquelas que a lei que a regulamente. Então, vou dar um exemplo. A atividade, né? A atividade, por exemplo, de professor de história, tá? De historiador, essa não é uma atividade regulamentada, tá? Estou dando um exemplo, tá? Engenheiro é uma atividade regulamentada, então está aqui especificado na lei quem pode exercer a atividade de engenheiro, tá? Então, o que nós temos aqui? Quando que uma profissão, né? Quando que uma profissão ela tem atividades regulamentadas, tá? Então, deixa eu ver que aqui estava alguém tentando entrar. Não. Volta. Tá? Quando que uma profissão tem atividade privativa, tá? A atividade privativa, elas são determinadas pela lei, tá? Não é, eu não posso sair dizendo que essa é uma atividade privativa, por exemplo, do advogado, né, do contador. Nós temos atividades privativas do advogado, temos atividades privativas, né, do contador, mas essas atividades, elas estão colocadas em lei. Aonde é que está a lei que diz que algumas atividades
são exclusivas da advocacia. Aqui no estatuto, né? No estatuto da advocacia, então é por isso que nós temos algumas atividades que só podem ser exercidas por advogados. Por exemplo, né? São normas legais que determinam o que o profissional poderá exercer privativamente. Então, o que vai determinar é exatamente o estatuto, né, da advocacia, que nós já vamos ver. Não se trata de uma escolha do próprio conselho ou da ordem, né? Quem determina a atividade privativa é a própria lei, é o próprio estatuto que não foi aprovado pela a ordem. Claro que teve o apoio, a ordem foi consultada, sim, mas quem definiu foi o legislador, tá? E também a gente tem atividades que não são privativas, são aquelas que são exercidas, né, por todo e qualquer profissional. Então, não há uma lei que determine que essa atividade ela seja de uma determinada categoria. Então, aquelas atividades mais de uma profissão pode exercer, né? Vou dar um exemplo. Despachante, atividade de despachante, né, de trânsito. Não tem, né, algo regulamentado quem pode exercer essa atividade. Agora, corretor de imóveis, a pessoa ela tem que estar inscrita, né, no conselho, né, profissional para exercer aquela atividade. Então, nas diferentes profissões, aquelas que a lei determina, elas são privativas daqueles trabalhadores, tá? E aqui a gente tem as atividades, né, que são privativas do advogado. Onde é que nós encontramos? Lá no artigo 1º, tá? Então, no artigo 1º, tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, do Estatuto da Ordem, tá? Então, aqui, opa, esse aqui, ó, tá? Aqui nós temos, né, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Então, aqui no artigo 1º, são atividades privativas da advocacia. Por exemplo, a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, por exemplo, quem pode entrar com processo, representar partes, né? No judiciário, somente advogados, nenhuma outra parte, nenhuma outra profissão, né? Pode, claro, o defensor público, a promotoria, né? Então, são profissionais também vinculados à ordem, né, dos advogados do Brasil e que podem postular atividades de consultoria e assessoria jurídicas. Então, também são atividades privativas, né, da advocacia, e isso que eu vou mostrar aqui para continuar mostrando para vocês, tá? Então, aqui, né, das atividades que são privativas, né? Então, olha aqui, ó. O artigo 1º, ele enumera atividades que somente podem ser praticadas por advogados, quando nenhum outro profissional, se alguém for praticar, primeiro que não vai ser aceito, aquele ato vai ser considerado nulo, tá? Então, são atos privativos praticados por profissionais não inscritos, são nulos, como eu acabei, e vai se constituir exercício ilegal da profissão. Por exemplo, se alguém é formado em direito, não foi aprovado na ordem, tá? E se diz advogado, se intitula advogado, é exercício ilegal da profissão, tá, gente? Então, quais são as atividades privativas? Postulação em juízo, assessoria e consultoria e direção jurídica somente pode ser desenvolvida por advogados, tá?
visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. O que é visar? Assinar atos constitutivos, né, de pessoas jurídicas somente, né, a advogados, tá? Então, aquilo que eu apontei para vocês, no próprio artigo 4º, ele aponta, tá? Aqui no artigo 4º, ó, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, tá? Então, o exercício da advocacia só pode ser por aqueles que estão inscritos na OAB. Então, quem não está inscrito na OAB não pode praticar atos que são vinculados exclusivamente à advocacia, né? Então, aqui, ó, são nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa não inscrita na OAB, tá? Então, você precisa, para se intitular advogado e exercer a advocacia, estar inscrito, tá? E depois, mais adiante aqui, nós vamos mostrar como é feita essa inscrição. Advogado impedido, não no âmbito do impedimento, tá? Então, por exemplo, tem alguns advogados, tá, gente, que são impedidos em função da sua atividade ou em função de algum problema de exercer a advocacia. Advogado que passar a exercer a atividade incompatível com a advocacia. Por exemplo, se você passa num concurso da Polícia Federal, você passa num concurso para delegado, você a sua atividade ela passa a ser incompatível com o exercício da advocacia. Advogado licenciado, você já se licencia, né, pede licença para ficar fora um determinado período, porque você não vai exercer a advocacia e você pratica. Então, este ato é nulo. E advogado suspenso. O que é um advogado suspenso? É quando ele pratica alguma situação, tá? Alguma falta grave, tá? E que a OAB suspende, ou seja, durante esse período ele não pode exercer a advocacia. E um exemplo ali de Gravataí foram daqueles colegas, daqueles profissionais que entraram para a liberação de presos com atestados falsos, né? Então, vocês acompanharam certamente esta situação, tá? Vocês acompanharam esta situação, na qual, tá? Esses profissionais, eles foram suspensos, né? E não podem exercer a advocacia enquanto estiverem suspensos. Então, todos os atos praticados por essas pessoas, ele vai ser considerado nulo. Daí, gente, nós temos o artigo 133, né, da Constituição, que ele mostra a importância da advocacia. Então, a importância da advocacia, ela está colocada na Constituição. Então, não é por acaso que nós temos a importância que temos para a sociedade e para a administração da justiça. Quem diz que nós somos indispensáveis e que somos importantes à administração da justiça é a própria Constituição. Então, ao mesmo tempo que a Constituição diz que a gente é indispensável, ela diz que nós somos invioláveis por atos e manifestações no exercício da profissão. Então, por exemplo, ninguém pode acessar meus dados, meus documentos, né, que eu utilizo para o exercício da profissão, tá? Então, o escritório, também ninguém pode adentrar no escritório, querer documentos e informações de clientes se eu livremente não mostrar esses documentos, tá, gente? Então, isso é muito importante, né, no exercício da advocacia. O teu escritório e os documentos dos clientes, eles são sagrados, tá? Nós não podemos, primeiro, como nós falamos na semana passada, primeiro mostrar
falar de casos e de situações peculiares dos casos que nós estamos tratando, mas também, tá? Ninguém pode usar as nossas informações, as informações dos nossos clientes, tá? Documentos dos nossos clientes, se não autorizado, tá? Por isso que quem determina isso é a Constituição. E eu também, na manifestação, no exercício da profissão, né, eu tenho a liberdade, eu posso dizer, eu posso falar, eu posso questionar o juiz, posso questionar o promotor, posso questionar a outra parte, tá? Porque a advocacia, ela é indispensável e os meus atos e as minhas manifestações, elas são invioláveis, tá? Aqui, gente, nós temos também uma outra situação importante, tá? Aqui a gente tem uma outra situação importante, tá? Que a parte, o próprio. Então, nós temos a Constituição, vocês estão percebendo a lei maior, tá? Ou se a gente trabalhar com a Constituição como o centro do universo jurídico, tá? A estrela maior, né, do universo jurídico, é ela que diz que a gente é indispensável. Se nós olharmos o CPC, tá? O Código de Processo, a parte será representada em juízo por advogado, tá? Regularmente inscrito. Então, você não pode, a tua inscrição na ordem estar de forma irregular, sempre regular, tá? Do contrário, você não pode representar alguém em juízo, tá? Então, somente advogados podem representar alguém em juízo. Você pode me perguntar, e se eu for apenas bacharel em direito? É exercício ilegal da profissão. Você precisa, né, para representar alguém em juízo, ser advogado, né? A não ser que você seja estagiário e esteja, né, sob orientação de advogado, tá? Então, aquilo que nós já falamos aqui, né, do artigo 1º do Estatuto, né, novamente a gente volta, né, aqui ao artigo 1º, tá? Novamente nós voltamos, tá? Aqui, né, da postulação, fazer requerimentos, né, fazer petições, documentos em juízo somente, né, advogados, tá? Outros profissionais não podem fazer, tá? Esse tipo de atividade. Há algumas exceções, né, na postulação em juízo. Por exemplo, impetrar habeas corpus, tá? Em qualquer instância e tribunal, a própria parte pode fazer, e vocês devem buscar no YouTube, em outros locais, que era comum presos fazer até em qualquer papel, né, é escrito à mão habeas corpus, porque qualquer pessoa pode buscar, né, digamos, a sua liberdade por meio de habeas corpus, tá? E não há necessidade de ser advogado, tá, gente? Claro que o profissional qualificado é ele que vai te dar a orientação, é ele que vai te dar e usar a terminologia e a argumentação adequada, tá? Observem aqui, gente, que juizados especiais cíveis, mas, professor, as partes não podem? Sim, elas podem, desde que o que ela esteja buscando, tá, tenha valor até 20 salários mínimos, tá? Está lá no artigo 9º da Lei 9.099, tá, gente? Então, aqui, tá? Lei 9.099, opa, 99. Se a gente for aqui, opa, tá? A gente quer o artigo 9º.
Ó, nas causas de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, assistência obrigatória. Então, até elas podem comparecer pessoalmente, podendo, tá? Agora, superior a 20 salários mínimos, é obrigatória, tá? É obrigatória, tá, gente? Então, olha aqui, ó, sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá outra parte, se quiser, assistência prestada por órgão instituído junto ao juizado, que daí são aquilo que nós chamamos os advogados dativos, que estão ali para prestar a assistência e o pagamento é feito pelo Estado quando a outra parte estiver assistida por advogado, ou a parte ela é questionada, tá? Ela é questionada se mesmo assim ela quer continuar sem assistência de advogado. Então, isso nos juizados especiais cíveis, tá? Que são aquelas causas de menor, né, importância, de menor valor, mas às vezes para as partes trata-se, né, de uma atividade muito importante, né, de uma situação muito importante. Nós também temos, né, os juizados especiais federais, tá? Que o artigo 10 diz que as partes podem ir. Então, vamos lá, na Lei 10.259, então, lei aqui, então, nós vamos para o artigo 10, tá? Olha que as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não, tá? Então, observem aqui, tá? Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas jurídicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir e desistir nos processos da competência dos juizados especiais. Então, observem que aqui, ó, tá, advogado ou não, tá, para aquelas situações aqui do juizado especial federal, tá? Defesa de processo administrativo disciplinar, tá? Então, o STF, o que é uma defesa de processo administrativo disciplinar, tá? Eu sou funcionário público, eu cometi uma falha, tá? Se eu cometi uma falha e estou sofrendo um processo, eu posso me defender sem assistência de advogado, tá? Ação de alimentos, tá? As partes podem bater lá na vara de família e dizer, olha, eu quero fazer esse tipo de ação? Podem, tá? Claro que há uma orientação para procurar o núcleo de prática jurídica, há uma orientação para as partes procurar a defensoria pública, tá? Mas é possível, tá? É possível, tá? Lei 5.478, tá? Então, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Que olha, a parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, opa, esse é o parágrafo, não o artigo, tá? Olha aqui, o credor pessoalmente ou por intermédio de advogado dirigir-se-á ao juiz competente, tá? Então, qualificando-se e exporá as suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome, sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão, naturalidade, quanto ganha aproximadamente e os recursos de que dispõe, tá? Então, vocês estão percebendo? Aqui nós já temos uma outra autorização que as pessoas não sabem que elas podem bater, né, lá na porta
da vara de família e requerer, né, o que sejam fixados os alimentos, tá? Na Justiça Federal, aliás, na Justiça do Trabalho, também nós temos essa autorização, né? Então, aqui o artigo 791, né, CLT. Cento e noventa e um, tá? Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça, tá, do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final, tá, gente? A CLT que autoriza, tá? Claro que às vezes as partes vão e os juízes, para não fazer, né, o trabalho de ouvir, de organizar os documentos, né, orientam as partes a buscar advogado, mas as pessoas podem comparecer pessoalmente. A CLT, ela aponta e ela dá esta autorização, tá, gente? Então, aqui são as únicas exceções, tá? Aqui nesse slide 7, são as únicas exceções que não há necessidade de advogado, tá? No restante das atividades, todas, tá? Há necessidade de advogado, tá? Assessoria, consultoria, direção e gerências jurídicas, tá? O serviço extrajudicial para pessoa física e jurídica, públicas ou privadas, né, com a finalidade de prevenir conflitos ou solucioná-los, essa atividade é por profissionais da advocacia, tá? Direção jurídica. O que é direção jurídica? O departamento jurídico das organizações, das empresas, sejam elas privadas ou públicas, todas, né, devem ser exercidas por profissional da advocacia, tá? Então, a direção jurídica, a administração de assuntos jurídicos e a gerência, né, independente do tipo de empresa, é atividade privativa. Então, aqui nós estamos falando somente das atividades privativas, né, em termos de assessoria, consultoria, direção e gerência jurídica, tá? Pessoal, visar atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. O que é isso, tá? Alguém de vocês vai montar, cria uma empresa, tá? Vai para levar, né, para a junta comercial, você precisa da assinatura de um advogado. Você deve ter estudado isso em direito empresarial, tá? Mas se não estudou e vai estudar, lembra disso, né? Que é um ato privativo da advocacia, tá? A criação, né? A constituição de uma pessoa jurídica, justamente para quê? Para orientação, conhecimento, isso é muito importante. Então, trata-se de um requisito para a constituição do ato e não mera formalidade, ou seja, você não pode constituir a empresa se não tiver ali o acompanhamento de um advogado, né? Qual é o papel do advogado? A análise se os instrumentos estão de acordo com as exigências legais pertinentes. Este é o papel, né, da advocacia. A dispensa do visto do advogados para contratos, né, constitutivos, né, de microempresas e principalmente, né, empresas de pequeno porte. Isso está lá no artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 123, tá? Aqui, o exemplo de impedimento, tá? Só um minutinho que eu vou precisar colocar o cabo aqui.
Um exemplo, alguns advogados não podem assinar esses documentos, né, de constituição de empresa. O advogado que trabalha ou presta serviços a órgãos públicos ou entidades da administração pública, direto ou indiretamente, que estejam vinculados à junta comercial, tá? Eles não podem assinar esses documentos, tá, gente? Então, eu não posso assinar aqui e no outro lado do balcão e assinar novamente, tá, gente? Então, por isso que esses profissionais, os colegas que trabalham e que estão vinculados a determinadas a administração pública não podem assinar, né? Mesma coisa se você é assessor jurídico de uma secretaria, você não pode assinar um requerimento, né? E que busque, né, algo lá naquele órgão, por exemplo, uma secretaria de meio ambiente, tá? Então, meus amigos, aqui para a gente ir fechando, o exercício efetivo da advocacia, tá? Ele tem a participação mínima em alguns atos previstos, né, lá no artigo 1º, tá? Como é que você prova que você exerce a advocacia, tá? Primeiro, tá? Você precisa mostrar que você desenvolve atividades da advocacia. Por exemplo, se você quer fazer concurso para juiz, você quer fazer concurso para promotoria, procuradoria, para determinados para determinadas funções jurídicas, tá? Você precisa provar que exerce a advocacia no mínimo 3 anos, tá? Você está ministrando aulas no curso de Direito, ok, tá? Mas os cartórios, o que é um cartório ou secretaria judicial? Eu vou ali na primeira vara, né, eu vou ali na primeira vara do foro né, de Gravataí, e eles vão me dar uma certidão, tá? Ou na própria direção do foro, né? Eu vou lá na direção do foro, né, da comarca ali de Gravataí, e ele vai me dar uma certidão dos processos, tá? Dos processos que eu tenho ali junto, ali no fórum de Gravataí. Tenho 10, tenho 15, tenho 2, tenho 3 processos, tá? Essa certidão vai me dar o número de processos que eu tenho, tá? Então, eu também posso ter uma certidão expedida por órgão público no qual o advogado exerce a função privativa. Um exemplo, eu trabalho, sou assessor da Secretaria do Meio Ambiente. Claro que eu não sou, né? Mas estou dando um exemplo hipoteticamente. Então, o que eu faço? Eu dou pareceres jurídicos e eu analiso, né, requerimentos, petições que as empresas fazem em relação a processos de licenciamento. Então, ali, essa é uma atividade privativa da advocacia. Então, o órgão pode me dar essa certidão que eu exerço essa atividade privativa, né, que é o parecer jurídico sobre determinadas demandas em relação ao licenciamento, né. Cópia autenticada de atos privativos, por exemplo, que eu assinei a constituição de empresas, eu fiquei com cópia, eu elaborei pareceres, contratos, né? Então, são essas atividades jurídicas que eu tenho contratos com clientes de assessoria, tá? Então, é uma prova que eu fiz e que eu exerci a advocacia, tá? Então, aqui, gente, né, hoje, nós temos basicamente como referência aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, só para vocês, né, é o estatuto, tá? O estatuto da advocacia, tá? Que a gente tem aqui da nossa aula de hoje, o estatuto da advocacia e o código de ética, né? O estatuto da ordem é o que está mais presente aqui, né, e que nos orientou da atividade privativa da advocacia, tá?
Pessoal, quem chegou depois, eu quero mostrar para vocês que vocês também têm aqui já um trabalho que vocês precisam, né, que é uma entrega de trabalho. Por favor, façam este trabalho, porque na semana que vem já terão outras atividades a fazer, tá? Então, por favor, vão fazendo as atividades. Eu vou fechando a gravação e daí vou ver se tem, né, dúvidas, tá? Questionamentos, alguma situação aqui, né, de dúvida e questionamento.